Hello everybody! É com muito prazer que eu, Teacher Andrea Bello, estou aqui para fazer essa revisão de véspera com vocês para PM e IBM do Paraná. Eu sou a professora de inglês que fui contratada para trabalhar na estratégia vestibulares e carreiras militares. Mas eu comecei a preparar material para ITA, IME, FUVEST, Unesp, Unicamp e um certo dia fui convidada para fazer as rodadas avançadas PCDF. O pessoal começou a notar esse meu método, essa metodologia que eu trago comigo há mais de 15 anos, que vai direto ao ponto. E começaram a perceber que a Teacher realmente ajuda, faz o papel de facilitadora. E desde então os concursos têm me convidado para algumas revisões de vésperas, maratonas, simulados, e tem alguns materiais meus então, no Estratégia Concursos, no meu canal do YouTube e também nas minhas redes sociais que eu vou apresentar a seguir para vocês. Hoje, o que nós vamos fazer é pegar o estilo da prova da UFPR, o que essa banca prepara, qual o estilo de enunciado que eles colocam para vocês e qual é o formato, o que essa banca espera de você, que está querendo fazer esse concurso no Paraná, que está realmente querendo se dedicar ao concurso de bombeiro ou de PM. Teacher, é difícil? Eu não sei nada de inglês, tem gente que pergunta isso pra mim, né, pelo direct, ou coloca lá no meu canal, ou coloca lá pra mim e pergunta. Eu falo, olha, nada nessa vida é impossível. Quando eu comecei a estudar línguas, eu achava muito difícil. Então eu não era uma amante de línguas desde o início, mas eu fui pegando aos poucos. É igual aprender a dirigir, aprender a nadar, é uma habilidade que se desenvolve. Todos nós temos capacidade. Você quer garantir sua vaga? Você vai precisar de dominar o mínimo que seja de inglês. Então, vamos embora para esse concurso aí de vocês. Aqui estão as redes sociais, no final eu coloco de novo. Se vocês gostarem dos macetes, a forma como a Teacher explica, fiquem à vontade para seguir e pode me incomodar. Eu sou o tipo de professora que adora acompanhar o aluno até o dia da convocação, até o dia da prova para ele conseguir ali a vaga e contar para mim tudo. Então é Andrea Bello, Teacher Andrea Bello no YouTube. Lá no canal do Telegram tem uns slides, tá? Disponíveis. Quem quiser entrar e acompanhar pelos slides, já tá lá, já coloquei antes de começar a transmissão. Vamos lá então. Você já deve ter ouvido falar quando a pessoa vai fazer mestrado, doutorado, ou vai se preparar para o concurso público mesmo, como vocês vão fazer, que tem umas técnicas de leitura. Muita gente fala, Teacher, para eu fazer minha prova de mestrado, ou alguns alunos meus que pegam aula particular, Teacher, eu fui fazer o doutorado, eu quero fazer o doutorado, e eu li que eu tenho que aprender scanning e skimming. Que técnicas são essas? São as técnicas de leitura com agilidade. Quando você começa a utilizar o scanning e o skimming, o que acontece? Você faz uma leitura rápida, que eu chamo de fast reading, general text idea. Você aprende a ideia geral do texto, os objetivos, que são goals. Você tem visual contact, que é o contato visual, para poder adquirir o que? Informação. Ao adquirir o scanning, você tem vocabulary selectivity, uma seleção do que você precisa ler, keep an eye, manter o olho no texto, dates, time, data, aquele ano lá embaixo da reportagem, do artigo, alguma coisa que está em negrito, em itálico, tudo é importante para você compreender e fazer a interpretação. Specific details, os detalhes. Concentration, focus, concentrar-se, focar. E olha o que eu escrevi. Se você prestar atenção e quebrar o hábito de traduzir palavra por palavra, na verdade, você vai, ao invés de ocupar seu tempo, poupar o seu tempo. Vamos fazer de conta que a gente vai ler um texto agora, que está numa língua que a Teacher inventou algumas palavras, porque se eu colocar assim em francês, italiano, espanhol, alguém poderia falar esse idioma. Então eu coloquei aqui um texto que tem palavras desconhecidas. Quer ver uma forma que eu vou fazer, só para explicar para vocês, para introduzir, para vocês se sentirem na hora da prova, sem saber umas 2, 3 palavras e não sentir que você está bloqueado. Vejam só, se a Teacher falar para vocês que alguém tem uma doença chamada Lagoff, e que essa doença faz com que a pessoa tenha que tomar insulina todos os dias. Qual é a doença Lagoff? Para completar, eu falo assim, e além de Lagoff exigir que essa pessoa tome insulina todos os dias, ela tem que evitar o consumo de Trix, porque isso faz muito mal para ela. O que é? O açúcar. E se a pessoa toma insulina, ela tem o quê? Diabetes. Então dá para você perceber através de um termo que vem antes ou depois, o que é a ideia. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vejam o texto que a Teacher preparou na próxima página e eu vou colocar maior, que pode ser que alguém esteja vendo pelo celular. Vamos lá, 3 onças pintadas foram vistas na Capnet ontem. O que é Capnet? É a palavra que vai estar no seu concurso e que você amanhã vai ter que pegar a prova e saber ler o que é.
E você não conhece essa palavra, mas ela está lá. Foram vistas na capinete. Estavam se escondendo de possíveis promobinos com suas armas. Opa, já tem uma dica aqui. As onças estavam no lugar chamado capinete, que eu ainda não sei o que é, mas estavam se escondendo de promobinos que estavam com armas. Os promobinos não desistiram de trevenar e passaram a noite em claro com lanternas e espingardas de prontidão. Se tivessem abistoque, não matavam animais em extinção, e sim protegeriam nossa fauna e flora. Gente, onde que as onças pintadas estavam? Se elas estavam no lugar se escondendo de promobinos com arma, o promobino, quem é uma pessoa que carrega uma arma para matar, para caçar onças? Os caçadores. Se elas estavam se escondendo de caçadores, elas estavam onde? Na mata, na floresta, em algum lugar que elas estavam soltas. Tem um outro texto meu que eu usei para fazer a preparação da PRF, PCDF, que eu coloquei que os tigres estavam do Cobentino fugindo. O Cobentino já seria o zoológico, porque eles fugiram. Agora as onças estavam se escondendo dos promobinos. Então dá pra gente perceber que elas estavam numa mata. Os promobinos são caçadores. Eles não desistiram de trevenar. Não desistiram de quê? De caçar, de procurar, de matar. E se tivessem abistoque, não matariam. Se eles tivessem o quê? Foi o que eu perguntei, ó, onde as onças foram vistas, quem são os possíveis promobinos e o que eles fizeram ao invés de desistir. Olha o que a teacher escreveu aqui para vocês, ó, que é o que a gente, é o que da questão, né, gente, aqui que a teacher colocou, ó. Lendo apenas uma vez, você entendeu esse texto? A história fez sentido mesmo com palavras desconhecidas? Você provavelmente atribuiu sentido, ó, capinete, floresta, promobinos, caçadores, trevenar, procurar, abistoque, se tivessem consciência, sabedoria, conhecimento. Esse é o skimming, a chave da questão. É você atribuir o que você não sabe, atribuir significado aos vocábulos que você não conhece. E conectando ideias e deduzindo o assunto, é que se chega ao sentido e leva para o caminho da resposta. É isso. Teacher, esse você falou que é o skimming. E o scanning? Porque, ó, se você está folheando ali uma revista online e você encontra um assunto que te interessa, você viu que vai ter o final de um campeonato que você quer muito assistir, de futebol, de vôlei, de basquete, um esporte que te interessa. Saber que vai ter a Copa, final, campeonato, você já sabe. Aí você está empolgado, marcou o dia. Saber se alguém perguntar para você onde que vai acontecer, tem jeito de ir? É numa cidade próxima? Qual é o horário? Que horas que termina? Esse tipo de informação você teria que voltar lá naquele artigo para ler. Então, saber que vai ter a final do campeonato que você gosta é o skimming. Você já sabe o assunto. Saber o horário que vai começar, a cidade onde vai se passar é o scanning. Você vai voltar lá para ler para saber responder melhor. Então, o que seria o scanning aqui? O seguinte, ó, o scanning seria, ó, onde as onças foram vistas, teacher, capinete, já entendi que a capinete provavelmente seja a mata. Esses promobinos devem ser os caçadores. Esse trevenar, eles não pararam de procurar. E o abistoque, eles tinham que ter consciência. Agora a questão é essa do concurso, né? Ó, a questão é, o que, teacher? O que os caçadores fizeram primeiro? Olha como que parece que todas estão certas, ó. Viram onças perto e tentaram capturá-las. Parece que tá ok. Avistaram onças de longe e decidiram procurar animais para abate. Parece que tá ok. Provavelmente viram onças de longe e resolveram passar a noite procurando. Também parece ok. Caçaram a noite inteira e não encontraram nada. Também. É isso que acontece com você à primeira vista, quando você pega a prova do concurso e começa a resolver. Mas aí veio o que a teacher ensinou, investigar. Agora a gente vai olhar uma a uma. Quando a gente lê o texto da teacher falando das onças, em algum lugar eu falei que elas estavam perto ou longe? Quer ver comigo? Olha aqui. Onças foram vistas na capinete. Elas foram vistas na mata. Eu falei que elas foram vistas perto ou longe? Não. Então não tem essa informação. Amanhã, na hora da sua prova, não vai estar near ou far. Talvez não tenha essa informação. Vai estar escrito alguma coisa sobre um soldado, sobre um exército, sobre política, economia. Vai ter uma informação que não vai estar presente no texto. Se não está, você não pode marcar a alternativa. Então, teacher, tá claro aqui. Não tem que estar falando que é perto e nem longe. Se a gente não tem a informação de que é perto nem longe, a gente tem a informação aqui, ó,
3 onças pintadas foram vistas. Mas não falou se elas foram vistas perto ou longe. Então, vamos eliminar o perto, vamos eliminar o longe. Agora, a gente ficou com a letra C e D. Letra C, provavelmente viram onças de longe. 3 onças foram vistas. Provavelmente de longe. Agora sim, tem a palavra provavelmente. Probably, maybe. E olha a letra D. Caçaram a noite inteira e não encontraram nada. E se esse texto for um trecho de The Guardian, The Economist, New York Times? Aí continua assim, ó. Se eles tivessem consciência, não matavam animais de extinção. Mas eles não têm consciência, procuraram a noite inteira, encontraram uma onça, mataram e foram para casa. A gente não sabe o final do texto. Então, afirmar que não encontraram nada é uma afirmação muito radical. Agora, a letra C está, provavelmente viram onças de longe. Provavelmente, porque elas foram vistas. E passaram a noite procurando. Passaram a noite em claro de prontidão. Pronto. A letra C é a que se comprova com o texto. A partir do momento que você tem a evidência, é a questão. Vai fazer isso na sua prova amanhã. Talvez você teria que conferir, mas o scanning é você achar o quê? Vestígios, palavras particulares que te levam na resposta, revelam a resposta para você. Viram? Então, amanhã na hora da prova, escanear a prova, procurar com seus olhos, não ler traduzindo palavra por palavra. Pula, faz o que tem no controle remoto, ó, skipping words. Você vai pulando e vai lendo o que está possível, o que está no seu alcance. Teacher, e se na hora da leitura aparecer falsos cognatos? Por exemplo, a palavra pretend. Pretend aparece em muita prova de concurso. Não é pretender e parece, é fingir. Se aparecer I pretend to go with you, você vai pensar, eu pretendo ir com você. Não, I pretend é eu finjo que eu vou. Então, pretend não é pretender, é fingir. E se aparecer? Bom, primeiro conselho que eu dou, você já vem estudando aí de bastante tempo, porque a sua prova chegou. Provavelmente você fez uma lista de palavras falsos cognatos. Se você não fez, aqui eu vou mostrar algumas. Tem falsos cognatos disponíveis na internet e eu tenho também algumas no meu material. Pede para mim pelo direct no final que a teacher disponibiliza para vocês. Ou eu coloco no meu canal do Telegram uma lista boa para vocês. Se você já tiver, dá uma olhada na sua lista, vale a pena. Olha algumas que eu vou mostrar aqui, ó. Se fosse camera, é câmera mesmo. Telefone é telefone, salad é salada, são cognatos. Inclusive, vale a pena lembrar que 80% da prova tem palavras cognatas. Economy é economia, politics é política, problem é problema, soldier é soldado, policeman é policial. Então, tem palavras que são parecidas. Agora, tem actually, que significa o quê? Não é atualmente. Actually significa na verdade, de fato. Então, é um falso cognato. Actually não seria nowadays. Nowadays é que é hoje em dia. Fabric. Quando você olha, fabric é fábrica. Fabric é tecido, fábrica é factory. Prejudice, ó. Prejudice deve ser prejudicial. Prejudice é preconceito. Prejudicial é harmful. College não é colégio, é faculdade. O colégio que seria school, que é a escolinha, o fundamental. Temper, você olha e lembra tempero, mas é temperamento, se a pessoa tem bom ou mau temperamento. O tempero seria spice, seasoning, flavoring, e aqui são só algumas. Já apareceu em prova de cargo policial, de cargo de cadete, de cargo de agente, de cargo aí variado, né, soldado, também, a palavra legend, no meio do texto, que parece legenda, mas não é, é lenda. Legenda que tem do filme é subtitles. E outras como pasta, que escreve pasta, pasta, que é massa, tem nada a ver com pasta, certo? E outras mais, como data, que escreve data, que não é data, data seriam dados, dados estatísticos. Então, pergunta para a teacher ou revisa se você tiver feito uma lista aí, tá? Para você fazer seus pré-estudos. Verbos. Vai ter lá textos que vão ter palavras que tem ed. Se você tem um básico gramatical, você já sabe que é passado. Porque quando a palavra tem ed, né? Use, used, eu usei. Play, played, joguei. Work, worked, eu trabalhei. Beleza, então você já sabe que passado, a maioria dos verbos tem ed. Teacher, mas e os que são irregulares? Troca letra, né? Vou falar. E o presente? Se é uma coisa que acontece todo dia,
Eu trabalho, acordo, tomo meu café da manhã, vou para o escritório, estudo para o concurso, leio as aulas, assisto videoaula. Quando eu falo que eu faço coisas rotineiras, é presente. Presente, geralmente, o verbo está dentro da frase normal. O que é normal? Se o verbo trabalhar é to work, você não vai falar I to work, eu trabalhar. Você vai falar I work. Tira o to e coloca o verbo normal dentro da frase. Então, se eu perguntar para você agora, e no final responda as dúvidas, tá? Eu tô olhando o chat, a teacher responde no final para todo mundo. Não vou parar agora porque todo mundo tá fazendo revisão, senão quebra o raciocínio. Mas eu vou falar para a equipe colocar aí para vocês as fontes, para vocês lerem, e eu respondo todo mundo, ou pelo direct, ou aqui no chat, quando a teacher finalizar. Ok? Deal. Olha, se a teacher perguntar para vocês qual é o verbo pular, aí alguém vai falar para a teacher é jump, to jump. Então, to jump, pular. Mas eu não falo I to jump, eu falo I jump, eu pulo. Dançar, I dance, que é o verbo to dance. Andar é o verbo to walk, I walk. O verbo está normal. Se fosse she, ela, aí ia ser she walks. Então, presente, verbo normal, ou S para he, she, it. O verbo tá normal lá no seu, eu vou mostrar exercício agora mesmo, aqui da UFPR. O verbo tá normal, ou tem um lives, works, researches, tem um S, presente, para a terceira pessoa. Tem ED, researched, como a teacher falou, walked, listened, traveled, é passado. Tem letra esquisita. Teacher, você falou pra gente que a maioria tem ED, né? Quer ver, ó? Play, fica played. Jogou, jogava, tinha jogado. Use, fica used. Eu usei, ela usou. Walk, fica walked. Andou, andei. O verbo dance, fica danced, dançou. O verbo talk, que é falar, talked, falou, falei. Inclusive, lembrar isso, viu? Quando você descobre que o verbo é talked, não é só eu falei e ela falou. Nós falamos, vós falais. Todos os verbos pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito são um só do inglês. E tem gente que tem coragem de falar para mim que essa língua é difícil. Não fala isso para teacher. Olha só, teacher, eu descobri que todos esses aqui são com ED. Eu vou falar o verbo ouvir, listen, né? Listened. É com ED, não é? É com ED. Eu amo uma coisa, amei, loved, kissed, liked, tudo é ED. Agora, o verbo dirigir, que é o verbo drive, o passado dele não é drived, o passado dele é drove, com O. Só que, como é que eu falo, eu dirigi meu carro ontem? I drove. Você dirigiu? You drove. Ela dirigiu? She drove. Nossos amigos dirigiram? Our friends drove. É tudo drove. Quando você descobre o verbo que está no passado, tanto o regular quanto o irregular, é o mesmo verbo para todos os sujeitos. Tá vendo isso que nenhum curso fala? Por isso que eu falo para vocês que eu tenho vindo aqui no Concursos para poder ajudar o pessoal. Esse método que eu criei, eu facilito para você. Porque eu já trabalhei muito tempo em cursos de inglês e aí os professores ficam ensinando presente simples 6 meses, passado mais 6 meses e complica a sua mente. Ninguém fala para você que o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito é um verbo só. Quer ver? Tenta falar para mim que você olha para a câmera para prestar atenção que a teacher está falando. I look at the camera. Eu vou falar que eu olho para a câmera para olhar para vocês. E vocês olham na tela. I look at the camera. Eu vou falar que eu olhei para a câmera ontem, quando eu estava gravando um simulado. I looked at the camera yesterday. Você olhou. You looked. Eles olharam. They looked. Meu vizinho olhou para ver um que estava. My neighbor looked. Minhas amigas olharam para assistir também a aula. My friends looked. Então, o verbo é um só. E aí, a teacher falou aqui para vocês, ó, quando é o passado. Se fosse o verbo write, que é escrever, no passado ele fica wrote, que é escreveu. Então, ó, eu escrevi, você escreveu, ela escreveu, nós escrevemos, vós escreveis, eles escreveram. Então, passado regular é de. 85% dos verbos são regulares. 15% irregulares. Troca letra. Como que eu vou saber? Estudando, memorizando, lendo as fontes como Guardian, Economist. Tem um que cai muito em prova, que é também o Financial Times, BBC News, o bbc.com. O FPR gosta de preparar de New York Times. Toda prova que a UFPR prepara, coloca pelo menos 1 ou 2 textos com o New York Times. Que eu vou mostrar para vocês.
Teacher, e o futuro? Futuro tem futuro com will, deixa eu pôr maior, né, para quem tá vendo celular. Futuro com going to. Nas gramáticas, dizem que o futuro com will é um futuro incerto. E dizem que o futuro com going to é um futuro certo. Só que nos textos pode ter com will ou com going to. Se a teacher falar para vocês que I will walk, e no texto tiver que alguém will research, pesquisará, ou she is going to research, é futuro do mesmo jeito. Will, ela pesquisará. She is going to research, ela vai pesquisar. The same thing. O que você tem que memorizar é que se o verbo está normal, research, a frase está no presente. O concurso vai te perguntar se é algo que acontece hoje. Se tiver researched, é algo que já aconteceu. A questão do concurso vai querer saber se já aconteceu. E se tiver will research ou going to research, ainda vai acontecer. Se tiver com ing, she is researching at the moment. Ela está pesquisando agora. É o continuous. Se tivesse she was researching, era continuous no passado. Ela estava pesquisando. Se tiver she has researched, é o tempo perfeito. Quando usam have ou has, mais o verbo no particípio. O que é isso? Se você nunca entendeu o que é present perfect, você vai entender agora em 1 minuto com a teacher. É o seguinte, eu vou falar para vocês que eu trabalho aqui no Estratégia há 2 anos e meio, e é verdade. Quando eu falo em português, eu falo eu trabalho há 2 anos. Então, olha a frase em inglês, não é I work for 2 years. A frase em inglês é I have worked for 2 years. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar no Estratégia e venho até hoje trabalhando e estou aqui. Então, não é I work como presente, é I have worked, eu tenho trabalhado. Então, o present perfect é uma ação que começou no passado e vem sido desenvolvida até hoje. E o past perfect é algo que ficou num passado muito distante. Antes de eu vir para São Paulo, que eu fui contratada pelo Estratégia, eu morei um tempo fora para fazer uma pós-graduação, MBA. Inclusive, eu apresentei essa técnica minha em muitos países. Depois, um dia, eu conto para vocês essa história. Por isso que eu falo para vocês confiarem muito que vão passar. Eu não acreditava, não, que eu ia conseguir estudar pela Oxford University, mas eu ralei, estudava 12 horas por dia e consegui. Você também vai conseguir sua vaga. E aí, antes de eu vir para cá, eu estava fazendo esse curso fora. Então, eu estudei fora, eu vou usar o past perfect. I had studied abroad, in London. Depois, eu voltei para o Brasil, came back to Brazil, I was selected, I moved to São Paulo and I work. Então, viu que uma coisa muito anterior, eu uso past perfect. E uma coisa que começou a acontecer e vem até hoje, eu uso present perfect. Esse é o resumo de mais ou menos aí 4 anos de inglês em um slide. E quem quiser saber depois pergunta. Outra coisa que cai muito em concurso é saber se tem ing após preposições. Porque às vezes a prova da UFPR coloca lá assim para vocês, ó. She stopped smoking. Ela parou smoking, fumando. Aí pergunta se é um contínuo, tem gente que marca que sim. Não, é porque tem a regra, o macete, é assim. Se eu falar para vocês que eu gosto de ler, eu vou falar I like read. Like, gostar. Read, ler. O verbo like quer ser importante, o verbo ler também. Aí o like começa a brigar com o read, porque ele fala, eu que sou importante, eu vou vir no começo da frase, I like. Aí o read fala, não, mas eu sou o ler, eu sou a ação. Para não ter briga de verbos, entre 2 verbos tem uma regra da língua inglesa, colocar o to entre eles. Essa é uma das regras. Então eu vou falar, I like to read. Eu gosto de ler, até porque o read está no infinitivo. E se eu não quiser usar to entre os 2, qual é a regra? ING, aqui ó, 2 verbos. ING no segundo. Por quê? Para ele se sentir valorizado. Eu falo isso por brincadeira, mas é para você lembrar na hora da sua prova. Então, ou eu falo I like to read, eu gosto de ler, ou I like reading, eu gosto de ler. Não significa eu gosto lendo. Como é que você vai saber na hora da sua prova do concurso se é continuous ou não? Se antes do ING tiver um verbo to be. Se for, olha a diferença, vou até colocar maior. Olha a diferença dessa frase. She is reading. Ela está lendo. E olha essa daqui. Reading is good. Gente, she is reading. Ela está lendo. Ela está lendo. Tem o to be, is. Agora, reading is good. Tem verbo to be aqui? Não. Então, não é lendo é bom. É ler é bom. Mesma coisa aqui, ó. The doctors liked operating.
Os médicos gostaram operando? Antes do operating não tem verbo to be, então eles gostaram de operar. É o ing como segundo verbo. Viu aí? Teacher, então, quando terminar com e, a gente tira o e e coloca i. Não vai ser loving, vai ser loving. Após preposições, vai usar o ing. Atividades físicas. Geralmente o falante de língua inglesa, o americano ou o britânico, não fala que vai pescar, I go fish. Fala go fishing. Eu vou andar de bicicleta, I go riding a bike. Se você vê isso no texto, está correto. Expressões fixas. Eu já vi em prova, preparada pela UFPR, tanto de concursos públicos como de vestibulares, né? Colocando I feel like, para confundir o candidato. Porque feel é sentir e like é gostar. Mas a expressão I feel like é eu tô afim. Eu estou com vontade de. Então, se eu falar, I feel like explaining, eu tô afim de ficar explicando o dia todo para vocês. I feel like eating popcorn, eu tô afim de comer pipoca. Agora, I can't stand é a expressão eu não aguento, não suporto. Eu não suporto gente que mente, não suporto mentira. I can't stand people lying. I can't stand forgetting. Não aguento ficar esquecendo as coisas, né? Esquecer a chave em casa, essas expressões. E aí fecha. Então, ing para, sem ser gerúndio, né, de present continuous, para esporte, após preposições, no final do ing, função de sujeito, entre dois verbos e expressões fixas, ok? Outra coisa que é legal é lembrar do imperativo. Imperativo é a única forma verbal que não tem sujeito. Eu não sei se vocês também já pararam para pensar nisso. Pensa aqui com a teacher. Se você falar no presente, eu estudo, I study. Se falar assim, estudei muito ontem, em português existe sujeito oculto, estudei. Em inglês não existe isso. Aliás, em nenhuma língua existe isso. Eu dou aula de outros idiomas também. Nenhum tem sujeito oculto, só o português. Então, ó, cheguei atrasada. A gente fala cheguei. Em inglês não tem arrived. Tem que falar I arrived late. Encontrei com minha melhor amiga. Não posso falar met my best friend. I met my best friend. Está chovendo. Não é is raining, é it's raining. Isso está chovendo. Isso o que é? A chuva. Roubaram o carro. Eu posso falar robbed? They robbed. They quem? Os criminosos. Mas tem que usar o sujeito. A única forma que não usa é o imperativo. Imperativo começa com open the door, turn on the TV, look at the book, bring me a cup of water, go fast. E se for negativa, don't go fast. Usa o don't. Verbos modais. Muita gente também mandou essa pergunta para a teacher, na hora de perguntar dúvida sobre essa prova de amanhã. Teacher, o FPR coloca lá o can para poder ver se pode substituir pelo could. E eu já vi também perguntar se o must pode ser substituído pelo should. De jeito nenhum. Must é obrigação, should é aconselhamento. Vamos ver a função de cada um? Aqui, ó. Can é usado para expressar capacidade ou habilidade, mas ele é totalmente informal. Enquanto o may é formal. O can e o may são amigos, são brothers aqui, sinônimos, mas um é formal, o outro é informal. Se uma pessoa tiver com a camiseta escrita atrás, may I help you, como a gente vê nos Estados Unidos, em filmes, em séries, ou quem já visitou, por que aqui está escrito may I help you? Porque can I help you é totalmente informal. Eu falo assim, oh, can I help you? Posso te ajudar aqui? Já estou entrando ajudando. May I help you? Eu estou pedindo permissão para entrar e ajudar a pessoa. Ela está no mercado procurando um produto. Eu falo, may I help you? Posso te ajudar? Estou pedindo a permissão. Então, o can é posso te ajudar informal. O could é eu poderia te ajudar um pouco mais informal. O may é formal. E o might é o mais formal de todos. Então, esses quatro são equivalentes, mas níveis de formalidade. Informal, informal. Formal e o mais formal de todos. Teacher, o must. Obrigação. Você tem que terminar de ver essa revisão. Vai ser excelente para os seus conhecimentos. You have to finish. You must finish. Então, o must é coisas que eu devo fazer e eu preciso, devo. I must. Pode substituir por qual, teacher? Pelo have to. Sem prejuízo? Sem prejuízo. O vestibular pergunta isso da UFPR e os concursos também, para poder ver se você tem conhecimento dos modais. A frase
You have to go poderia ser reescrita por you must go. Excellent. You have to go, você tem que ir. You must go, você deve ir. Very good. Então, pergunta de concurso, must pode ser substituído por have to e has to para a terceira pessoa. Correto. Outra pergunta, se you ought to é a mesma coisa que o modal should. Exatamente. Eles são usados para aconselhar. Se eu falar assim, eu acho que você deveria praticar mais exercícios. É um conselho. I think you should practice. Então, o should é você deveria fazer isso. Faça se quiser, eu estou só te aconselhando. You ought to e o should. Should e ought to são a mesma coisa. São esses que mais caem. Phrasal verbs são verbos que quando você junta com a preposição, eles se tornam outra coisa. Já apareceu em prova UFPR também. O verbo give é o verbo dar. Eu vou te dar um presente, give you a present. Eu vou doar, give. Up, quando eu falo para cima, up. Para baixo, down. Só que give up não tem nada a ver com doar para cima. Give up é desistir. E o work, que é trabalhar, e o workout é malhar. Vou mostrar alguns phrasal verbs que podem aparecer na prova. Call out, que o verbo call é ligar, mas call out é anunciar, gritar. Call off, que é cancelar. Então, eu posso falar que eu vou cancelar um encontro, um evento, ao invés de eu falar I will cancel, eu posso falar I will call it off, cancelar. Call in, ao invés de eu falar que eu vou convidar, ao invés da teacher usar o invite, na prova pode pôr Oh, I'm going to invite you for this celebration. Invite, convidar. Yes, I can call you in. Eu posso te convidar. Call in, phrasal verb. Tem também o call on, que é pedir, chamar. Drop in, para substituir o visit, pode ser visitar, dar uma passadinha. O ask for, ou call for, que é solicitar. Burnout, você já deve ter ouvido falar na síndrome do burnout, né, de muito trabalho, então é esgotar, estar exausto. Blackout, quando apaga tudo. Fall in, que é o apaixonar. Look up, eu aposto muito nesse aqui. Nas últimas provas eles colocaram look for, que é procurar, porque tem o look, olhar. Aí look for, eu tô procurando aqui a caneta, looking for. O look for é procurar, e o look up é procurar no dicionário, procurar online. É um verbo que agora está sendo muito utilizado, as pessoas não estão mais usando o dicionário de papel, e sim online. Então, look up é olhar no dicionário. Se eu falar para vocês, I am looking up some words, não precisa nem de eu falar in the dictionary. I am looking up, eu estou procurando no dicionário. Então, esses são alguns, e se quiser pode pedir para mim lista também, que eu entrego outras, tá? Tem gente que pede, a teacher coloca em anexo lá. Só vocês fazerem a solicitação. A forma mais fácil de falar comigo é pelo Instagram mesmo, Teacher Andréia Bello, pelo direct. Por quê? Porque no meu material, tem gente que não tem o meu fórum de dúvidas. Mas se quiser fazer comentário no YouTube, fiquem à vontade, estou aqui para ajudar. Artigo, a, an e the. Curiosidade sobre artigo. Se você coloca aqui alguns objetos, como eu quero falar, teacher, que é um livro, eu quero falar que é uma borracha, quero falar que é uma caneta e quero falar que é uma régua. Tudo bem, se você quer falar esse, você vai falar um livro, a book, porque vogal e consoante deve ter aprendido isso antes. An eraser, porque começa com vogal. A pen, a ruler. Beleza, você aprendeu que antes de vogal, você coloca an, antes de consoante coloca a. Só que nenhum professor deve ter te falado isso daqui, ó. Um dia quente. Começou com H. Uma pessoa honesta. Honest person. Começou com H. Os dois começam com H. O que eu ponho aqui? A ou N? Eu coloco A? A? Não. Porque hot day tem o som de hot. Uma consoante. Mas honest person tem o som de on. Como o som aqui é um som, a pronúncia tem que ser de vogal também. Ou a pronúncia tem que ser de consoante. Então, aqui o certo é an honest person. E a prova pode colocar isso para perguntar para você se está certo. Se para palavras começadas com H, usa-se A ou N. Som de A hot day. Igual casa, a house. Agora, honest não. Tem que ser an honest person. Very good. É só uma pincelada. Substantivos têm próprios, abstratos, não precisa da gente entrar em detalhe. Eu acho que o principal é contáveis e incontáveis. O que você pode ter dúvida na hora da sua prova é quando que você usa o many e quando que você usa o much.
O much é para incontáveis, o many é para contáveis. Então, o many significa muitos, muitas, e o much significa muito ou muita, ok? Então, se eu falar para vocês que eu tenho muitos amigos, a lot of friends. Se eu falar que eu tenho muita alegria, muita paz, muita paciência, eu vou falar much patience, ok? E esses outros depois vocês dão uma olhada, eu disponibilizei os slides, aí vocês olham e façam perguntas se precisar. Adjetivo vem antes do substantivo. Teacher, vem antes. Tô vendo aí que em vez de eu falar boy short, garoto baixo, eu tenho que falar short boy. Eu vou falar com uma pessoa elegante, eu não posso falar person elegant, tem que falar elegant person. Por quê? Porque em inglês é como se você anunciasse o que você vai dizer antes. Chegou num lugar, chegou na hora da sua prova de concurso, naquela sala de aula lá onde você vai fazer a prova, alguém fala, nossa, que candidato sujo, mal arrumado, que candidato cheiroso, nossa, organizado, sentou, colocou as coisas. Que candidato? O que vai falar desse candidato? Você não sabe. Agora, se falar assim, wow, what an elegant, alguém elegante, elegant person, elegant boy, elegant girl. Oh, wow, what an organized person, organized, alguém organizado. Agora se falar, wow, what a disorganized, já sabe que é desorganizado. Então a qualidade vem antes, pensa isso, porque aí vocês sabem que não é que é tudo bagunçado, é que tem uma ordem a seguir. Outra coisa que é legal também é pensar que quando você fala slow, é lento, devagar. Agora, se você falar slowly, aí não é devagar, é vagarosamente. Esse LY, ele significa mente. Então, o que vai acontecer? Você vai falar, por exemplo, que uma pessoa é frequente em alguma coisa. Frequent. Que algo é feito frequentemente, frequently. Geralmente o LY nas provas é o advérbio, ok? Very good. Teacher, o que mais que a gente pode falar? Olha só, adjetivos com uma ou duas sílabas colocam um ER para comparar e os outros colocam more. Isso aqui eu vou explicar, já vou colocar até o exemplo aqui, ó, junto com vocês. Se eu falar que uma pessoa é alta, eu vou usar a palavra tall, que significa alto. Se eu falar que uma pessoa é inteligente, eu vou usar o adjetivo intelligent. Pronto. Teacher, faz duas frases aí pra gente, vou colocar na tela. Vamos lá, então. Eu vou falar que uma pessoa chamada Tom ele é mais alto do que o Bob. Agora eu vou falar que esse mesmo Tom é mais inteligente do que o Bob. Than Bob. Vamos lá. A palavra tall é uma palavra curta. Ela é um monossílabo. Em inglês, a gente separa a sílaba pelo som. Tall, big, short. Tá vendo que são palavras que têm um som só? Agora, a palavra comfortable tem dois sons, ó. Comfortable. Não é igual em português que seria comfortable. Não, é comfortable. Mas mesmo assim tem duas sílabas. Comfortable é considerado uma palavra maior. Quando a palavra é pequena, ela tem uma sílaba só, eu coloco um ER aqui. Taller than, mais alto do que. Igual se eu falar que algo é maior. Bigger than. Agora, se eu fosse falar que o cara é mais inteligente e falasse intelligenter, ia ficar muito grande a palavra intelligent. Então, eu falo more intelligent. Essa que é a regra. Então, teacher, adjetivos curtos, eu coloco ER, igual que o John is taller. Ele é mais alto. Adjetivos longos, como sociable, eu falo que o cara é mais sociável do que o outro. Eu coloco more. Então, aqui, ó. More intelligent, mais inteligente. More interesting, mais interessante. Algo é more expensive, mais caro. O carro é mais confortável, more comfortable. More intelligent. Agora, a pessoa é mais tímida. Tímida é shy, shyer. Algo é menor, smaller. Ok? Essa aqui é a regra. Se terminar em consoante, vogal, consoante, dobra a letra. Thinner. Terminou em Y, coloca IER. Funny, funnier. E os irregulares que se transformam? É porque é good, eu falo que é bom. Uma coisa não é mais bom, mais boa que a outra, é melhor. Então, se for good, eu não falo gooder, eu falo better. E se for superlativo, the best. Superlativo usa EST. Tudo isso vocês podem perguntar também que a teacher esclarece. Pronome. No começo de frase vai ter why, you, she. Por que às vezes na prova que você vai fazer de concurso, tá lá falando assim, eu vou com ela. Aí você pensa que é go with she e é her. Por quê? Porque existe o sujeito que é utilizado para o começo e meio de frases, que é eu, ela, você.
E existe o que é pro final, que também significa eu e você, só que nenhum curso fala isso para você. Eles ensinam tudo separado. Eu vou ensinar tudo junto. Agora, aqui, ó, vou falar para vocês como que fala. Ela é minha amiga. Agora, eu vou sair com ela. Com ela. Vamos lá. Ela é minha amiga. She is my friend. Aqui tem o she. Eu vou com ela. I'm going with. Agora eu ponho she de jeito nenhum, with her. Por quê, teacher? Porque o sujeito que a gente usa é she, mas o objeto é her. É a mesma coisa de lembrar em português e falar assim, ó. Ela é minha amiga. Sujeito, ela. Eu vou sair com ela. Com quem? Com ela é o objeto. Viu aí? E aqui mesma coisa para quando é posse. Meu livro, my book. De quem que é esse livro? É meu. Ponto final. It's mine. Então tem o my, your, his, her para o início de frase. Hers, its, ours para o final de frase. Esse reflexivo eu pus só por curiosidade, porque tem a palavra self, né? Quando eu falo que eu vou tirar uma foto, é o mesmo, myself. Então, se tiver na prova lá que ele se cortou, vai falar he cut himself, ele cortou a si mesmo. Themselves é o que a gente chama de reflexivo. Pronomes relativos, se você tiver uma frase falando que essa caneta é a que eu uso, eu vou usar the pen that I use, ou which, que é para objeto. Agora, se eu falar que tem o operador aqui, que é a pessoa que me ajuda, quem me ajuda, eu vou falar the person who helps me, porque who usa para pessoa. Então, no meio da frase vai ter isso, o FPR pergunta se aquele ali pode ser substituído pelo that. O who, sim, o which, não. O which, por exemplo, se a teacher falar para vocês que é uma praia que eu conheci. It was a beach or a place that I met. Ou which, objeto ou coisas. Agora, é uma pessoa que eu admiro. A person who I admire. Isso que está escrito aqui. Teacher, massa. Adorei saber disso. Várias coisas. Mostra aí umas questões pra gente. Olha só o jeito que eu falei que tem o texto lá do seu concurso, e aí depois você percebe que tem passado, que tem substantivos, tem pronomes, tá vendo tanto de coisa? Olha essa questão que caiu aqui de aspirante, PM 2019, ó. Taking into consideration, it's correct to say that everybody was bored. Olha os adjetivos que apareceram aqui. Bored, entediado. Pleased and excited, empolgado. Well-behaved, comportado. Ill-tempered, doente ou thoughtful. Olha o que tem no final desse texto aqui. E ele fala, last sentence, na última frase. Olha o que tem na última frase aqui, ó. Everyone was thrilled. O que é isso aqui? Todos estavam empolgados. Thrilled é muito alegre. Vai ser entediado? Vai ser comportado? Doente? É claro que vai ser pleased and excited. Então, viu? Uma questão que exigiu de você o conhecimento de quê? Adjetivo. Gabarito é a letra B. Olha a outra que a teacher pegou para mostrar, ó. Falou do American Dream, o sonho americano. Aí perguntou lá em 2019 de novo, ó. In the first sentence, muito importante isso. Tá fazendo sua prova? Olha se falou last sentence na última frase. In the first sentence, na primeira frase. In paragraph 3, no parágrafo 3. Olha onde é, porque é lá que está a resposta. Às vezes você vai ficar lendo o texto um tempasso e não precisava. Quando é de substituir ou assim, ó, de olhar, as palavras sublinhadas para American Dream. Aqui, o que ele quer, ó? A palavra sublinhada lá é qual, teacher? Mostra pra gente. Aqui, ó. Cadê, teacher? Dream, American Dream, underlined words, American Dream. Cadê? Onde que tá? Officially coined. O que é officially? Oficialmente. O que é o verbo coin? O verbo coin é o verbo criar, to create. Qual aqui que tem criar? Aqui. O que é oficial? Algo formal. O que é criar? Create. Então, aqui. Gabarito, letra E. O American Dream é algo que é officially created. Very good. Eu fiz
simulado baseado na UFPR, porque eu trabalho também com os vestibulares da UFPR, então eu conheço bem a banca. Eu coloquei algumas aqui para mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção. A banca gosta desse tipo aqui de enunciado também, ó. The underlined words represents, o que a palavra representa. E aí, olha o jeito que a teacher colocou, ó. Vamos supor que fosse essa, o que representa com a palavra avoid. O verbo avoid é o verbo evitar. Então, ele está querendo dizer o quê? Olha lá. Claro que tem que ser, teacher, a letra A, ó. Algo refuse, que está recusando, porque a avoid é evitar. Na letra B, está falando de movimento, espécie, desenvolvimento. Não, porque refuse é evitar. É sinônimo de avoid. É o que o verbo representa. Depois desse mesmo texto que a teacher tirou também do New York Times, que é a fonte que o FPR adora, eu coloquei os itens e aí vocês teriam que saber qual era a correta. Lá, estava falando só da 3 que está certa. As outras duas a gente não conseguiria comprovar no texto, certo? E a outra que a teacher colocou é essa palavra aqui, blood curdling. E você teria que saber o que é essa palavra. Essa palavra, ela significa horripilante. Se você não conhece, anota, pode até cair de novo. Então, olha aqui, qual que é o sinônimo dela? Monstrous, porque bloody é de sangue, enigmático, great e different. Era qual? Monstrous, seria a letra A. Coloquei para poder testar. Teacher, e essa aqui, the poetry presented? Também é um tipo de questão que pode cair. Era weather, por quê? Porque fala de clima. A gente pode comprovar lá que fala climate and condition. Gente, não tem muito o que a teacher ficar falando, sabe? O que eu queria mostrar era isso, era o tipo de texto. Eu queria comprovar com vocês que usando a técnica do scan e do skimming, vocês conseguem passar na frente dos seus concorrentes. Eu queria falar para vocês que a gramática vai estar contextualizada e eu queria tranquilizá-los de que é possível passar. O que a teacher tem a fazer é agradecer, é falar o meu thank you, muito obrigada por ter assistido. E a teacher Andréia Bello está aqui como a sua parceira. Eu sou uma professora extremamente apaixonada na profissão de ser uma educadora. Então, contem comigo, firmeza nesse concurso. Eu espero ver o nome seu na lista de aprovados. Arrasa essa prova amanhã, é um good luck. Boa sorte para todo mundo. E se quiserem seguir a teacher nas redes sociais, para eu poder dar mais dicas complementares em outros concursos, ou acompanhar a teacher aí nessa caminhada da vida de vocês, inglês é para a vida. Andréia Bello no Instagram, teacher Andréia Bello no Telegram, com esses slides, e o meu canal do YouTube. Vejo vocês e boa sorte. Até as próximas transmissões. Bye, bye.